pela palavra do Santo Evangelho. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvimos este Santo Evangelho do dia de hoje, onde Jesus, de certo modo, faz uma grande censura para aqueles que vivem a contemplar somente as coisas que passam. Colocam a sua segurança nos bens desta terra e a sua admiração nas belezas deste mundo, se esquecendo daquilo que realmente é essencial e fundamental, e se esquecendo que a nossa vida aqui nesta terra é passageira, e os bens que nós possuímos, sejam poucos ou muitos, também são passageiros em nossa vida. Jesus percebe que muita gente fica encantada ao ver o esplendor do templo, ao ver a beleza, a ornamentação do templo. E Jesus alerta aquelas pessoas: vocês estão aí admirados, mas vai chegar o dia em que não vai restar pedra sobre pedra. Esse templo que é material, por mais importante que ele seja, por mais significativo que seja, porque é o emblema da fé dos judeus, é o ícone da identidade do povo, mas é passageiro. Vai chegar um momento em que não vai restar pedra sobre pedra. Mas e o templo, que é a nossa vida? Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. E o templo, que é a vida de vocês? Vocês estão cuidando? Vocês podem ter a mesma admiração por estarem vigiando e procurando viver segundo Deus? A curiosidade dos interlocutores de Jesus é saber quando acontecerá. A curiosidade, como é a curiosidade de tantos hoje. Quando ele voltará? Ele disse que voltará, mas quando será? Aquele dia que não está no calendário. Aquele dia que não está marcado para o nosso conhecimento. Porque não é importante que nós saibamos o dia. É importante que nós cuidemos do templo que somos nós. Ornamentemos a nossa alma. Porque é isso que interessa. Nós somos pedras vivas que constroem o edifício que é a igreja, diz São Pedro. Temos que cuidar desse templo que Deus criou e que vai ressuscitar um dia, na eternidade. E viver a vigilância para que o dia que o Senhor vier, como Ele mesmo disse, como um relâmpago que sai de um canto e vai para o outro da terra, de repente, Ele nos ache preparados para entrar no seu reino. Bom, o tema que é proposto para nós meditarmos nessa noite, nessa sexta noite da novena, em preparação à festa de Nossa Senhora das Graças, é sobre os dogmas marianos. Os dogmas que falam de Nossa Senhora. O que significa dogma? A palavra dogma. Essa palavra vem da língua grega e significa uma opinião
opinião ou uma decisão que se toma a partir de uma opinião. É assim que se traduz essa palavra. Uma opinião ou uma decisão. No Novo Testamento, essa palavra, dogma, é empregada no sentido de decisão comum. No Concílio de Jerusalém, que nós vemos nos Atos dos Apóstolos, aparece essa palavra dogma para falar justamente da decisão que os apóstolos tomaram em comum com relação às questões que foram levadas para que fossem resolvidas. Então ali aparece muito forte essa palavra dogma. E a igreja, desde os antigos escritores eclesiásticos e também os pais da igreja, usam essa palavra para designar o conjunto dos ensinamentos de Jesus, o conjunto das normas dadas por Jesus e também o conjunto das decisões que a igreja foi tomando, pautada nas Escrituras e na tradição, durante a história. Então, as decisões da igreja, a partir da Escritura e da tradição, são chamadas de dogmas. É uma opinião forte que se torna uma decisão. Pois bem, na linguagem, então, do magistério da igreja e da teologia católica, o dogma é uma doutrina, onde a igreja se propõe de maneira, propõe de maneira definitiva uma verdade revelada. O dogma é uma verdade de fé. Quando nós falamos em dogma na igreja, nós estamos nos referindo a uma verdade de fé da qual nós não podemos jamais abrir mão. É uma verdade da qual não se pode abrir mão. Então, por exemplo, um dogma da igreja, a ressurreição de Jesus. É verdade ou não é que Jesus ressuscitou? Sim ou não? E aquele que diz que Jesus ressuscitou pode ser considerado católico? Que ele não ressuscitou? Quem diz que Jesus não ressuscitou pode ser considerado católico? Não, comete uma heresia, porque está negando uma verdade de fé na qual um cristão católico não pode abrir mão. Jesus tem o poder de perdoar pecados, tem ou não tem? Ele é o Filho de Deus ou não é? Ele é Deus? Sim. Se eu disser que não é, eu estou sendo católico? Não. Eu estou negando uma parte da fé. Então, todas as afirmações de fé, da qual eu não posso abrir mão, são chamados de dogmas. Na igreja, existem centenas de dogmas, centenas de afirmações da fé. Se nós pegarmos o credo que nós rezamos todos os domingos, só ali nós vamos encontrar mais de uma dezena de afirmações de fé, mais de uma dezena de dogmas ali, dos quais nós não podemos abrir mão. São muitos dogmas. Dogmas com relação a Cristo diretamente, dogmas com relação à igreja, dogmas com relação
diretamente ao Sumo Pontífice como sucessor de Pedro e cabeça visível de Cristo. Nós vamos encontrar dogmas com relação aos sacramentos. São muitos dogmas. Vou repetir: afirmações de fé das quais nós não podemos abrir mão, sob pena de estar cometendo uma heresia, estar negando uma parte da fé, se nós não os afirmarmos. Entre tantos dogmas que existem 4 dogmas que falam de Nossa Senhora. Só 4. Lembrem, são muitos dogmas. Mas só 4 falam de Maria. Nós chamamos de dogmas marianos. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Agora, antes de tudo, é importante lembrar que qualquer afirmação de fé que eu faça citando a Virgem Maria, eu estou falando mais de Jesus do que de Maria. Isso é importante também, nós entendermos. As 4 afirmações de fé que a Igreja faz, de modo oficial, sobre Nossa Senhora, as quais não podemos abrir mão, sob pena de sermos considerados hereges, falam mais de Jesus do que de Maria, porque é assim na igreja, tudo tem que falar mais de Jesus do que de Maria, do que da própria igreja, tudo tem que falar mais de Jesus. E mesmo quando as afirmações de fé se voltam para a mãe de Jesus e nossa mãe, falam mais de Jesus do que mesmo dela. Então, quais são os 4 dogmas marianos? O primeiro deles, a maternidade divina. Nós dizemos que Maria é mãe de Deus. O segundo, a virgindade perpétua. Nós dizemos que Maria é sempre virgem, anteparto, imparto e pós-parto. O terceiro dogma mariano, a Imaculada Conceição. Dizemos que Maria foi preservada do pecado pelos méritos da cruz de Cristo de modo antecipado. E ela foi já na sua concepção criada sem pecado. E o quarto dogma de Maria é a assunção ao céu. Nós dizemos que depois de ter terminado a sua peregrinação aqui na terra, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, sempre virgem, foi assunta ao céu em corpo e alma. São 4 afirmações de fé sobre Maria. Um católico não pode abrir mão desta verdade de fé, se não quiser ser um herege, alguém que nega uma parte da fé. Então vamos entender cada um desses dogmas e compreender por que, quando nós falamos num dogma mariano, estamos falando mais de Jesus do que de Nossa Senhora. O dogma da maternidade divina, ele foi definido no ano 431, no concílio de Éfeso. Veja o que disse o concílio, em 431. Que seja excomungado quem não professar que o Emanuel é verdadeiramente Deus, e portanto que a Virgem Maria é verdadeira Mãe de Deus, pois deu à luz segundo a carne àquele que é o Verbo de Deus. Então, qual que é a intenção do concílio em promulgar
que Maria é mãe de Deus. A igreja sempre acreditou nisso, desde o começo. Quando tem clareza de que Jesus é Deus, a igreja sempre celebrou isso, que Maria é mãe de Deus. No entanto, nesse período, já no 5º século, alguns pregadores, orientados até por um bispo, começaram a pregar, dizendo que Maria era mãe apenas da parte humana de Jesus. Ela não era mãe de Deus, mas era mãe do homem Jesus. Vejam só, a pessoa de Jesus não pode ser dividida. Jesus tem duas naturezas, é verdade. Ele é humano e divino. Mas uma única pessoa. Maria é mãe da pessoa de Jesus Cristo, que é Deus e homem. Se dissermos que ela é apenas mãe da humanidade de Jesus, como alguns evangélicos dizem, por exemplo, e que ela não é mãe de Deus, nós estamos dividindo Jesus ao meio. E a pessoa de Jesus não pode ser dividida. As duas naturezas, humana e divina, elas não se misturam, mas também não se separam. É um grande mistério de fé. Existe uma única pessoa em Jesus. Essa única pessoa é humana e divina. Maria não é só Christotokos, não é só mãe da parte humana de Jesus, mas é Theotokos, é mãe de Deus. Quando a igreja precisa colocar num documento e afirmar como um dogma, é para proteger a integridade da fé em Jesus. Se alguém admite que Maria é mãe apenas da parte humana de Jesus, está faltando com uma parte da fé, porque a pessoa de Jesus Cristo não pode ser dividida, é uma única pessoa. Compreendem? Porque ao falar que Maria é mãe de Deus, nós estamos na verdade preservando ainda mais a nossa fé na única pessoa de Jesus Cristo. É assim. Nós estamos dizendo, Ele é uma única pessoa, Jesus Cristo, Deus e homem, mas uma única pessoa. E Maria não pode ser mãe de um pedaço de Jesus. Ela é mãe da pessoa inteira de Jesus, que é também divina. Esse é o primeiro dogma mariano. Repito, essa já era a fé da igreja, sempre foi, mas num determinado momento precisa ser colocado num documento como uma afirmação de fé obrigatória, sob pena de excomunhão, quem não crê assim, por causa da confusão que alguns pregadores estavam fazendo na cabeça das pessoas. Depois veio o segundo dogma mariano, que é o da virgindade perpétua, onde a igreja afirma que Maria é virgem antes do parto, no momento do parto, e depois do parto ela permaneceu sempre virgem. Já desde o início, os santos padres afirmaram isso, baseados na Sagrada Escritura. E depois, no Concílio de Latrão, em 649,
foi definido como verdade de fé. Se alguns ainda colocavam em dúvidas, se alguns também queriam criar confusão na cabeça das pessoas a respeito desta afirmação de fé, o Concílio de Latrão, em 649, definiu o dogma da virgindade perpétua de Maria. Durante o concílio, o Papa Martinho I disse o seguinte: se alguém não confessa, de acordo com os santos padres, propriamente e segundo a verdade, como Mãe de Deus, a Santa, sempre Virgem e Imaculada Maria, por haver concebido nos últimos tempos do Espírito Santo e sem concurso, sem participação de homem, gerado incorruptivelmente o mesmo Verbo de Deus, especial e verdadeiramente, permanecendo indestruída, ainda depois do parto, sua virgindade, seja condenado. É a palavra dura do Papa Martinho I. Quem não confessa que, tendo gerado o Filho de Deus, Maria permaneceu sem a participação de homem e permaneceu virgem, indestruída a sua virgindade, quem não confessa seja condenado. Mais uma vez, a igreja tem a necessidade de estabelecer um dogma, uma afirmação de fé documentada, daquilo que já era crido, daquilo que já era acreditado, mas porque alguém começa a criar confusão na cabeça das pessoas, a igreja precisa determinar, documentar e ser firme para que a fé não se perca. Aliás, é por isso que a igreja está em pé também, nesses 2000 anos, porque o depósito da fé tem sido guardado, tem sido cuidado, para que não venham pregadores, sejam padres, bispos, leigos, e comecem a pregar as coisas da sua cabeça, porque acham bonito talvez uma frase, porque acham bonito uma intuição. Não, a fé da igreja é protegida. Os bispos, como sucessores dos apóstolos, têm essa missão de cuidar para que a fé da igreja permaneça, seja guardada, seja cuidada. Então, Nossa Senhora foi sempre virgem, antes do parto, no parto e depois do parto. Os diversos credos e concílios antigos reafirmaram esta verdade de fé, muitas vezes. Santo Inácio, em Alexandria, São Justino, Santo Irineu, Santo Epifânio, Santo Efrem, Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho, foram verdadeiros defensores da virgindade de Maria, a virgindade perpétua de Maria. Esse tema faz parte integrante da nossa fé, dizendo que Maria é sempre virgem, no corpo e na alma. Nós estamos também preservando o sacrário que gerou Jesus, a alma que deu o seu sim, sem reservas, a Cristo Senhor, a vida que foi indivisível, entregue totalmente a Deus.
de modo pleno por causa da salvação. O terceiro dogma mariano já é mais próximo de nós. Vejam, existem 2 dogmas na antiguidade e 2 dogmas nos tempos modernos. Então, o primeiro dogma no ano 431, o segundo dogma mariano no ano 629, e depois os outros 2 dogmas, 649, desculpem, os outros 2 dogmas no tempo moderno. O terceiro dogma é o da Imaculada Conceição. Mais uma vez é preciso dizer, a igreja, enquanto tal, nunca teve dúvidas de que Maria é imaculada desde a sua concepção. Mas chegam momentos na história que é preciso documentar isso. Quando se começam outras vozes aparecendo dizendo o contrário, é preciso colocar isso por escrito e apontar como lei, para que não se perca, para que não haja desvios naquilo que é doutrina de fé. O dogma da Imaculada, ele foi definido em 1854, no dia 8 de dezembro de 1854. Foi o Papa Pio IX que definiu esse terceiro dogma mariano, da Imaculada Conceição de Maria. Na sua bula Inefabilis Deus, o Papa declarou a doutrina que ensina ter sido Nossa Senhora imune de toda a mancha de pecado original, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus, em vista dos méritos de Cristo, Salvador do gênero humano. Ainda na Idade Média, século XIII, um frade chamado Duns Scoto, que também era teólogo, foi aquele que argumentou de modo incisivo em favor desse privilégio mariano de ter sido preservada do pecado na sua concepção, antes da sua concepção. E assim, esse dogma foi, no século XIX, pelo Papa Pio IX, definido. Agora veja, repito, a igreja sempre acreditou nisso, mas foi definido como dogma de fé, como doutrina da qual nós não podemos abrir mão. Maria foi preservada do pecado. Isso significa que ela também foi salva. Maria não se salvou sozinha. Ela foi preservada do pecado, não porque ela mereceu, mas por pura graça de Deus. Deus atribuiu a Maria os méritos da sua cruz de modo antecipado. Aqueles méritos que nós recebemos pelo derramamento do sangue de Jesus na cruz, méritos de Deus, da sua paixão, morte e ressurreição, aquela graça que nós recebemos no batismo, de nos tornarmos filhos de Deus, Deus colocou em Maria antecipadamente, por pura graça, por puro amor, e a preservou do pecado.
porque daquele corpo em que nasceria o Salvador, ali não poderia ter marca alguma do pecado original. Não poderia ter mancha alguma do contágio do pecado dos primeiros pais. E assim, Deus realiza um grande milagre, uma grande graça. Aquilo que nós não pudemos fazer, Ele pôde. De escolher a sua própria mãe, de criar a sua própria mãe, de fazer do jeito que Ele queria, para que ela pudesse, durante a sua vida também, testemunhar o amor que recebera desde a sua concepção, desde a sua criação. O dogma da Imaculada Conceição nos ensina que Maria começa o processo de renovação e purificação do povo inteiro. Ela é toda de Deus. Ela é o protótipo daquilo que somos nós chamados a ser também. Ela é o ícone, ela é o espelho em quem podemos olhar e desejar nos parecer também. Em Maria e em nós age a mesma graça de Deus. Nela, Deus pôde realizar o seu projeto, porque ela deu o seu sim a Deus também. E isso significa que poderá também realizar em nós, se nós o permitirmos. Maria é a Imaculada, sem mancha do pecado original. É uma afirmação de fé, da qual nós não podemos abrir mão, se quisermos continuar católicos. E se não quisermos cometer heresia. E por fim, o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Esse dogma foi instituído, definido, mais recentemente, no século passado. Em 1950, o Papa Pio XII definiu o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Aqui, mais uma vez, é preciso dizer, não é uma doutrina nova que surgiu na igreja. A igreja sempre acreditou que, tendo terminado a peregrinação de Maria aqui na terra, ela foi assunta ao céu, assumida no céu, acolhida no céu, em corpo e alma. Sempre se acreditou nisso. No entanto, chega um momento em que é preciso colocar isso como uma doutrina documentada. Não é? Então o Papa Pio XII, na Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, ele afirmou que depois de ter terminado o curso terreno de sua vida, ela foi assunta de corpo e alma à glória celeste. Então vejam só, mais de 200 teólogos em todas as partes da igreja se interessaram e se entusiasmaram com essa definição dogmática. Ela é imaculada e é também assunta aos céus. Maria é a realização perfeita do projeto de Deus sobre a humanidade. A Assunção de Maria manifesta o destino do corpo santificado pela graça. A criação material que participa do corpo ressuscitado de Cristo. A integridade humana, o corpo e a alma, reinando após a peregrinação na história. Mais uma vez, aquilo que se deu em Maria
é o que se dará também com cada homem e mulher que também quiser perseverar na fé e, peregrinando aqui neste mundo, procurar fazer a vontade de Deus. Existe aquela discussão: Maria morreu ou não morreu? Ela foi elevada em corpo e alma, mas isso significa que ela não morreu? Essa é uma discussão que poderíamos dizer até inútil, porque se até Jesus teve que passar pela morte, e para chegar à ressurreição é preciso passar pela porta da morte, o que nós afirmamos é que Maria terminou a sua peregrinação aqui na terra. Como todo ser humano, passou pela morte, mas o seu corpo não conheceu a corrupção desta terra. Ela foi glorificada em corpo e alma, foi assunta, assumida pelo seu divino Filho no céu, no reino, em corpo e alma. Nós não conhecemos o túmulo de Maria, conhecemos o de Jesus, o de Maria não. Ela foi assunta, assumida no céu. É o desejo de todo cristão, de toda cristã, ser um dia também acolhido no céu, na eternidade. Nós não teremos a graça de não ter o nosso corpo corrompido pela terra, quem sabe, mas esse corpo vai ressuscitar no céu. E a graça que a Virgem Maria hoje vive ressuscitada junto do seu Filho Jesus, aqueles que amam a Deus haverão também de ter um dia. Então vejam que os dogmas marianos são afirmações de fé, nos quais nós não devemos abrir mão, não podemos abrir mão, e que dizem respeito mais a Jesus e ao seu plano de amor e salvação por toda a humanidade, do que mesmo sobre Nossa Senhora. Ela é a primeira, se podemos dizer assim, como poeticamente se costuma dizer, a primeira cristã, a primeira a experimentar os benefícios da graça de Deus, que são destinados a todos nós. Que Jesus nos ajude então a amar mais a igreja, a amar mais o ensinamento da igreja, nos apegar mais à fé, não nos deixarmos levar pelas bobagens que tentam colocar em nossa cabeça, pelas faltas de juízo que têm colocado através de propagandas, ideias e ideologias. Mas sejamos católicos, não só de nome, mas de fato, que defendemos a nossa fé e que amamos aquilo que ensina a nossa igreja. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém.